Olá, iremos apresentar a pesquisa O Acesso em Perspectiva, Tratamento Documental do Fundo Marcos Conder Neto, realizado pelas pesquisadoras Ariane Soares e Emília Garcia, sob orientação de Andrés Passaro, Gabriela Pascoal e Tomás Urgal. O atual estudo foi efetivado por meio do NPD e pelo ProURB, iniciado em outubro de 2022. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, identificamos que o objeto de análise classifica-se como fundo, e não coleção, considerando que a Nobrad definiu coleção como um conjunto de documentos com características comuns, reunidos intencionalmente, enquanto definiu fundo como um conjunto de documentos de uma mesma proveniência, termo que equivale a arquivo. O Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAO-FRJ, o NPD, trabalha em função de resguardar a memória arquitetônica e urbanística no Brasil, por meio de ações de restauro, preservação e guarda de determinados acervos. Com isso, o NPD conta com os arquivos de mais de 30 arquitetos urbanistas, de grandes nomes como Irmãos Roberto, Sérgio Bernardes, Afonso Ride, Severiano Porto e Marcos Conder. Em abril de 2021, no meio da pandemia do Covid-19, outro incêndio atingiu o edifício da Faculdade de Arquitetura, desta vez na sala da Procuradoria Federal. Este incêndio atingiu a sala onde se localizava o Núcleo de Pesquisa e Documentação. Foi perdido cerca de 7 mil periódicos da segunda metade do século XX, pertencentes à biblioteca da faculdade. A Getty Foundation concedeu o subsídio para ajudar a restaurar os arquivos arquitetônicos atingidos. Atualmente, o NPD possui um espaço físico onde ocorre essa atividade. Marcos Conder foi arquiteto, urbanista, professor e pensador brasileiro, formado pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, onde foi também professor durante mais de 20 anos. Autor de projetos marcantes como o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial e a atual sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, Conder é considerado um ícone da arquitetura moderna do Brasil. Estes são alguns dos projetos marcantes de Marcos Conder. Entre eles, temos o Monumento aos Mortos na Segunda Guerra Mundial, também conhecido como Monumento às Pracinhas, Clube Campestre da Guanabara, Alauque, Restaurante Rios e Centro São Sebastião, prédio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Estudantes de arquitetura são necessários principalmente para a realização da primeira e terceira etapa, visto que na primeira etapa realizamos a pesquisa do fundo e levantamento dos projetos. Na segunda, fazemos a identificação dos rolos para iniciar a terceira etapa, que consiste no levantamento de dados e condições das pranchas. Na quarta etapa, organizamos por dossiês e ordens documentais. E chegamos à quinta etapa, no qual efetuamos a codificação das pranchas. A sexta etapa é feita pela equipe de restauro, realizando a recuperação de documentos afetados. E por fim, a equipe de arquivo faz a guarda adequada para a preservação desses itens. Produzido ou acumulado no curso de uma atividade prática, não sendo intencional, o documento de arquivo deve estar de acordo com o princípio de proveniência, organizado de forma a preservar sua ordem original. Este tipo de documento possui características responsáveis por diferenciá-lo de documentos comuns. Entre tais características estão a imparcialidade, autenticidade, naturalidade, interrelacionamento e a unicidade. A utilidade dos documentos varia ao longo do tempo, por isso é necessário dividir sua vida em fases. A fase corrente compreende o momento em que o arquivo tem seu uso funcional relacionado às razões pelas quais foi criado. Já a fase intermediária é quando já passaram pelo tempo em que são necessários para a criação. No entanto, podem ser consultados pelo produtor com menos frequência. Por fim, a fase permanente é quando seu valor passa a ser histórico, de uso científico, cultural e social. Em relação aos valores do documento, o valor primário é vinculado ao arquivo que cumpre com a função designada pelo produtor, e o valor secundário surge a partir da potencialidade social do documento e da necessidade de preservação da informação. Publicada em 2006, a Nobrad tem como objetivo adaptar as normas internacionais à realidade brasileira, incorporando preocupações de foro nacional. A norma estabelece diretrizes para a descrição de documentos arquivísticos no Brasil, visando garantir descrições consistentes, apropriadas e autoexplicativas. São apresentados 7 elementos de descrição obrigatórios: código de referência, título, data, nível de descrição, dimensão e suporte, nome do produtor e condições de acesso. E 6 principais níveis de descrição: acervo, nível 0, fundo, nível 1, seção, nível 2, série, nível 3, dossiê, nível 4 e item documental, nível 5. O Fundo Marcos Conder Neto trabalha com o nível 5. O acervo foi doado ao Núcleo de Pesquisa e Documentação pelo próprio arquiteto, com a intermediação do arquiteto Igor Vettiemi. Foi levemente impactado pelo incêndio de 2021. Nenhum documento foi perdido. A planilha de arranjo é organizada em ordem alfabética, numerando cada projeto e nomeando seus dossiês. Temos também a identificação dos rolos de cada série e a quantidade de documentos existentes nesta. O Fundo Marcos Conder possui no total 940 documentos e 60 projetos, mas tende a aumentar conforme a catalogação. Os dossiês são organizados de acordo com as etapas de projeto de arquitetura, definidas pela NBR 13.532, apresentando 5 etapas: estudo, anteprojeto, projeto legal, projeto básico e projeto executivo. A codificação é realizada com as iniciais do arquiteto, MKN, de Marcos Conder Neto, mais o número da série, mais o dossiê localizado na planilha de arranjo, e, por fim, o número do item documental.
Neste exemplo, temos um documento com diversas informações a serem coletadas, como título, localização, produtor do desenho, data, escala e conteúdo da prancha. As seções são responsáveis por dividir as séries de acordo com seus programas arquitetônicos. O projeto analisado na planilha, por exemplo, é de programa institucional e serviços públicos, mas poderia ser monumento, residencial, comercial, de hospitalidade, educacional, cultural, de lazer, infraestrutura, religioso, esportivo, urbano, de interiores ou misto. Os documentos são organizados de acordo com uma ordem pré-estabelecida, onde o memorial vem primeiro, seguindo dos desenhos em planta organizados dos pavimentos inferiores a superiores, ou seja, do subsolo ao segundo pavimento, por exemplo. Após as plantas, vêm os cortes, fachadas e perspectivas. Neste exemplo, temos duas pranchas numeradas de um mesmo projeto e dossiê. Apesar do primeiro desenho ser uma perspectiva, não utilizaremos a ordem estabelecida pela NBR e seguiremos com a ordem definida pelo arquiteto, continuando com a ordem de numeração das pranchas. Também realizamos a análise de situação dos documentos que podem estar em bom, mediano ou ruim estado de conservação. Nas notas gerais, explicamos de forma mais detalhada o que cada prancha apresenta, como, por exemplo, rasgos, manchas, furos, fitas adesivas, entre outros. No caso dessas pranchas, elas apresentam estados de conservação diferentes, como observamos nas imagens. Na primeira prancha, algumas informações e desenhos foram danificados. Já a segunda está em bom estado de conservação, mantendo as características originais. Esse é um documento do projeto da Praça Barão de Rio Branco, que não contém nenhum tipo de informação escrita, apenas o desenho. Dessa forma, como estudantes de arquitetura, conseguimos identificar sobre o que se trata e nomear de acordo com os termos técnicos.